HC? A residência, ela é muito diferenciada porque tem muitos casos, né? Então, eu acho que realmente, assim, a faculdade, a residência, o HC, tudo aqui é muito rico, assim. E só que também você começa a valorizar depois que você conhece outros lugares, né? Então, assim, acho que tem muita coisa bacana. Então, é muito diferenciado. A gente aprende muito, a gente vê muito caso. Os professores são muito bons, então eles conhecem muito. Então, eu acho que a parte de ensino, de aprender, é muito boa. Agora, a parte de ir para a vida real como eu acho que isso aqui a gente não tem um preparo. Então, como é ter um consultório? Então, o que eu preciso para fazer a gestão de um consultório, né? Como é que a gente se organiza? Quem que eu preciso ter para me ajudar no consultório? Como é a comunicação com essas pessoas, né? Que eu vou depender delas também. Então, eu vou ter uma funcionária que vai me ajudar ali, uma secretária a fazer o agendamento. O que eu preciso orientar para ela? O que é delegar uma atividade? Então, esse básico que eu senti falta depois que eu me formei, e eu acho que a maioria das pessoas que eu vejo é assim, né? A gente não tem uma estrutura no currículo, na grade curricular, de ensinar sobre gestão, por exemplo. Porque todo mundo que vai ser médico, se tiver um consultório, vai ser um gestor do próprio consultório. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico, formado aqui na Universidade de São Paulo. Estou me especializando e fazendo meu doutorado na área de educação, aqui também na Faculdade de Medicina. E sou fundador de uma empresa que tem por objetivo fomentar a inovação e o empreendedorismo na área médica, que é o HackMed. Faço o convite depois para vocês conhecerem um pouquinho mais de todas as nossas iniciativas. E o objetivo desse podcast é trazer pessoas que já atingiram resultados significativos ao longo da sua carreira dentro da área da saúde, para passar para vocês alguns dos ensinamentos que eles trouxeram aí durante os seus anos, né, de experiência nessa jornada. Muitos deles médicos, né, que atuam hoje no mercado de saúde. E, enfim, a convidada de hoje vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Antes disso, eu queria agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores aqui do podcast, a editora Manoli, que ofereceu esse espaço para a gente gravar. Se você não conhece, depois dá uma olhadinha no site deles. É uma editora especializada na área médica, publica muitos dos livros que a gente utiliza aqui na Faculdade de Medicina, aqui no HC, Hospital das Clínicas. Então vale a pena vocês depois darem uma olhadinha em todas as novidades que eles têm aí para quem está ainda em formação, durante a faculdade ou mesmo residência médica. E também queria agradecer a Unicred, que é uma instituição financeira, uma cooperativa voltada para o profissional na área médica e área da saúde. Eles têm uma série de benefícios para quem é atuante nessa área, então vale a pena vocês conhecerem. É uma entidade que foi criada, fundada, né, e hoje é liderada por médicos, então é voltada exatamente para nossa classe, né, como profissionais. Então depois vou deixar aqui também para vocês o convite para conhecer um pouquinho dos serviços que eles oferecem para quem está hoje atuando no mercado de saúde. E a nossa convidada, Aline Okita, ela é médica, formada aqui na USP também, fez residência em dermatologia aqui também no HC, e hoje ela é fundadora de uma startup na área médica, que é a Kintsu. A gente vai contar um pouquinho sobre isso, como é que ela veio, né, de uma carreira tradicional na medicina e se tornou uma empreendedora aí com uma empresa que já tem um porte interessante, né? Tem feito bastante coisa nessa área de dermatologia. E eu trouxe ela aqui para contar um pouco da trajetória dela, como foi a formação dela durante todo o processo, né? Faculdade, residência, e da onde que veio esse interesse, né? Como é que ela veio cair nesse mundo do empreendedorismo e da tecnologia. Então, Aline, obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui comigo hoje. A gente já bateu um papo antes em outros eventos, até do HackMed, né? Então, acho que vai ser muito legal. Você vai ter, com certeza, muitos aprendizados, até pra galera mais jovem que tá acompanhando a gente aqui hoje. Obrigado por ter aceito. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, contar um pouco dessa história e poder também compartilhar com outras pessoas que querem seguir nessa carreira. Eu recebo muitas pessoas que você também passa o meu contato para conversar, que estão na faculdade, e é um mistério, né? Você fala, como que essas pessoas vão parar nesse lugar tão diferente da trajetória tradicional? Então, acho que é legal compartilhar como foi para mim. Perfeito. E eu queria puxar, então, já no começo, voltando um pouco no tempo, assim, da onde que veio essa vontade de fazer medicina? Se você já tinha alguma referência, família, como que foi esse caminho, né? Por que medicina?
Eu não tenho ninguém médico na família, né? Depois veio a minha irmã, que foi fazer medicina também, uma prima que foi fazer medicina, mas eu não tinha ninguém médico. A minha mãe, ela é engenheira, meu pai também, e eu sempre gostei, acho que das coisas mais de atividades, manuais, na verdade. Então, quando tinha na escola, né, aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Desenhe aqui. O meu desenho era eu atrás da pia lavando louça. Porque eu queria ser doméstica e lavar louça e fazer coisas de atividades assim. E eu não gostava de estudar. Então, isso é engraçado, porque você fala, nossa, acho que é uma pessoa que já tem facilidade. Eu não queria ir pra escola, eu queria faltar. Então, eu tinha uma coisa de, tinha que fazer lição. Minha mãe é professora de Kumon, então eu tinha que fazer. Cara, bem regrada. Bem regrada ainda. E eu não gostava, eu tinha preguiça de estudar, mas ia muito bem. Então, sim, ia lá, estudava e fazia as provas, ia bem, mas sempre foi uma aluna que ia bem, não, mas não de se dedicar tanto tempo a ficar tão sentada. E minha mãe sempre, né, claro, cobrando muito, querendo que eu estudasse mais, que fizesse a coisa, e nunca desistiu. Então, acho que isso é bastante importante, que para quem é pai, né, hoje que eu sou mãe, olho pros meus filhos e eles fazem Kumon, é difícil, porque a gente tem que ficar lá em cima, não é simplesmente, tem facilidade e faz. Não, você vai lá, cobra, disciplina, fazer todos os dias, estudar pouco a pouco. Então, é puxado olhando aqui para esse lado. E aí, quando eu comecei a crescer e, né, pensar em profissões de verdade, assim, comecei a tentar entender o que eu gostava de fazer. E eu pensava muito em fazer odontologia, porque eu gostava de mexer com os instrumentos, achava isso legal. E aí foi quando a minha mãe falou, por que você não faz, então, medicina, né? Que também é legal, tem várias especialidades e tal. E teve todo um apoio, claro, os colégios sempre acabam, né, querendo que os alunos façam medicina, tem toda uma glória aí de fazer. E eu percebi que poderia ser interessante, porque era bem amplo, tinha todas as possibilidades, né? Então, eu tinha como referência ali a pediatra, achava legal quando eu ia também, o cuidado que ela tinha, né? As perguntas, os instrumentos, principalmente, me chamavam muito a atenção. E aí, quando eu entrei na medicina, eu pensava em coisas cirúrgicas, coisas que tinham procedimentos de ginecologia, obstetrícia, aí pensei em otorrino, e no último ponto que eu cheguei ali na dermatologia, mas eu gostava de muita coisa. Pensei em fazer oncologia. A única coisa que eu não pensei em fazer foi administração, por falta, acho que, de oportunidade de conhecer. Porque hoje eu olho pra trás e falo, seria interessante fazer também. Acho que eu gosto de bastante coisa. Isso é interessante, né? E essa transição da odonto e tal, pra essa parte mais de medicina, aconteceu mais no ensino médio, assim, já tava mais no final? Porque a preparação do vestibular acaba sendo puxada pra medicina, né? Então você tem que tomar uma decisão e entender que você vai abrir mão de muita coisa pra tentar passar em medicina, né? Foi no colégio. Então, no colegial, no primeiro, segundo ano, eu ainda não pensava, na verdade, muito em profissão. Então, qual seria? Eu ia nas salas e era uma aluna normal, enfim. Aqui em São Paulo? Em Mogi das Cruzes, que eu sou de Mogi das Cruzes, eu fazia objetivo lá, que era muito focado nessa questão de vestibular. E aí, no terceiro ano, que começa, né, aquelas preparações e os testes vocacionais. E aí, eu pensei em fazer medicina e foi o ponto de uma virada de chave, assim. Eu falei, eu quero fazer medicina, vai ser difícil, então eu tenho que estudar. E eu decidi estudar, simplesmente. Então, eu chegava na escola às 7h30 da manhã e saía 10 horas da noite. E passava o dia inteiro lá, com os amigos também. Claro que você fica lá, vai almoçar, volta, conversa, estuda, faz as atividades. E era bastante prazeroso. Acho que me ajudou muito, assim, essa metodologia de tem que estudar e quando precisa ser feito, eu vou ter disciplina e vou fazer. Então, eu sentei, estudei e consegui passar direto. Do terceiro ano? Do terceiro ano, Difícil, hein? E você já tinha esse foco de USP ou pra você, assim, qualquer universidade, assim? No terceiro ano, eu pensei em prestar... Eu só prestei Unifesp, USP e Unicamp, porque era o primeiro ano, então eu falei, eu vou prestar essas 3, e se eu passar, ótimo, se eu não passar, eu vou fazer cursinho. Então eu tive tomei essa decisão de ser um pouco mais focada, porque realmente... Não tinha essa urgência também de passar rápido. Não tinha uma urgência, ainda ia ser a primeira vez que eu tava prestando, então tava ok se eu fosse fazer o cursinho da outra vez, e aí eu também consegui me focar de não ter que ler tantos livros, tantas coisas, né? Mais direcionado pros vestibulares. Né? Exato. E na residência também, então na residência eu fiz a mesma coisa. Eu só vou prestar aqui na USP, e se eu passar, ótimo, e se eu não passar, eu vou fazer um cursinho depois. Então, isso também facilita, por um lado, de você focar o estudo para uma prova específica, né? E aí entrou na USP,
cara, essa faculdade correspondeu às suas expectativas? Como foi a sua experiência durante a faculdade, assim? Foi tudo muito novo, então, realmente saindo de Mogi, vindo pra São Paulo. Então, cheguei e ainda tava com 16 anos. Não, 17, né? 16 para 17, 16 para 17. Então, a minha mãe ainda ficava muito preocupada, né? Me ligando o tempo todo. Meu Deus, onde você vai morar? O que vai ser? E realmente foi um mundo muito diferente de muitas coisas, de muita liberdade também, né? Porque quando você tá no colegial, você sabe, eu quero passar no vestibular. É isso que eu tenho que fazer e pronto. E quando você tá na faculdade, tem muitas opções, né? Você fala, eu quero estudar o quê? Aí você pode se associar às comunidades diversas que existem. Então, foi bastante interessante as opções que tinham para serem realizadas e a liberdade que eu tive de escolher. E, ao mesmo tempo, difícil, porque como não tem uma orientação, eu ainda me sinto assim, olhando pra trás. A coisa fica meio perdida, Ficava né? perdida, exato. Então, onde que eu tenho que ir? Então, tinha as tutorias, né? A tutoria a gente ia lá conversar e eu não entendia exatamente qual era a finalidade ali, porque alguns que eu passava era, vamos almoçar. Eu falei, ok, vamos almoçar e conversar aleatório, mas qual que é a finalidade disso, então? E outros eram, vem aqui no meu laboratório pra gente conversar. E acho que eu não sei se ainda é assim, mas na época, olhando para trás, eu me sentia um pouco perdida de qual que era a finalidade, o que eu poderia abordar ali. E acho que faz parte, né, do crescimento. Então, assim, depois que eu fui passando de ano, fui entendendo um pouco mais, conseguia perguntar um pouco mais específico como era a área. Por não ter ninguém da área médica, isso eu acho que é um pouco mais difícil também de você tomar a decisão sozinho de qual carreira você vai fazer, de quais as especialidades. E eu acho que quem, às vezes, tem uma pessoa referência consegue entender como que é a função. E é por isso que também as tutorias podem trazer esse conteúdo. Acho que essa que é a intenção, né? A pesquisa, a área da pesquisa, as iniciações, eu acho que é bastante interessante, porque é muito difícil pesquisar, fazer publicação. Então, eu acho que é uma coisa bastante importante que, como não tem obrigatoriedade, tem gente que não faz. Então, essa maturidade de olhar para fazer naquele momento, eu acho que é interessante para os alunos, né? Esse é um ponto eu acho importante também. Até durante a minha experiência na faculdade, eu sentia muita falta de direcionamento, né? Esse foi, inclusive, meu primeiro projeto de inovação e empreendedorismo, assim. Foi um programa de mentoria de carreira que eu tentei criar aqui na faculdade. Que legal. Individual, né? Para focar no aluno, visando, assim, quais são as diferentes oportunidades que ele tem depois de formar. Porque normalmente a gente entra em contato com um único tipo de profissional, que é o professor acadêmico, né? O profissional que seguiu a carreira acadêmica, pesquisa e ensino. Mas tem muitas outras trajetórias que às vezes a gente não tem contato, porque a pessoa sai da faculdade, se desliga e nunca mais volta para falar com os alunos, né? Então eu acho que essa parte de você encontrar um mentor, alguém que não é tão fácil hoje em dia, porque não tem nada muito estruturado, mas eu acho que faz toda a diferença. Então, talvez para as universidades, né? Assim, até para quem acompanha a gente, talvez eventualmente tem esse papel, né, dentro de alguma instituição. E eu acho que oferecer esse tipo de oportunidade para os alunos é um divisor de águas, assim. Eu tive um mentor no meu primeiro ano que mudou totalmente a minha perspectiva do que eu ia fazer no futuro, assim. Eu não tinha médicos na família também, então ele me abriu muitas portas, principalmente na pesquisa, ciência e depois na inovação. E eu via muitos colegas meus não tendo a mesma sorte que eu e não tiveram mentores e acabaram, sei lá, ficando muito perdidos durante a faculdade por conta disso. Espero que as pessoas ouçam mais os podcasts, que acho que é uma coisa que eu uso bastante. Exato. E eu sinto falta de ter coisas estruturadas, às vezes. Eu falo, nossa, podia ter, sabe, um conteúdo muito bom ali. Ou quando acaba um, aí você fala, poxa, eu queria mais, ter mais, né, mais conteúdo sobre isso. Então, eu acho que realmente o HackMed trazendo esse conteúdo de como é a carreira, a jornada de pessoas diferentes na área médica, é uma oportunidade mesmo de conhecer, de entender, porque na faculdade é todo mundo da área acadêmica. Então, como é ir para o interior, por exemplo? Muita gente vem de fora. Vou voltar para o interior e vou ter o meu consultório no interior. Quais que são os benefícios? E o que você perde quando você está no interior? A gente só imagina, né? E você não sabe como é. O que tem de vantagem da gente continuar associado a uma
uma instituição acadêmica, por exemplo. Eu mesma voltei lá para a Universidade de Mogi, depois de formada na dermatologia, porque eu queria estar numa instituição acadêmica, eu gostava de estar com os residentes, eu me sentia aprendendo, então acho que tem essas vantagens de estar lá, né? Mas também tive as dificuldades de como é fazer uma publicação, fazer uma pesquisa, né? Na prática mesmo, quando você está mais responsável. Sim. Então, a iniciação ajudou, né? E aí eu ia perguntar até sobre isso. Durante a faculdade, quais foram as entidades ou as atividades que você se envolveu? Óbvio, tem a faculdade, que é período integral, a gente tem que ir ali, né, fazer toda a base, né, de conteúdo e provas, mas fora isso, você se envolveu com algumas outras atividades durante a graduação? Que você vê assim como algo que fez diferença para quem você é hoje? Eu fiz uma iniciação científica na oncologia, então acho que isso foi bastante interessante, porque o Gilberto Castro é um professor, assim, excelente, assim, ele realmente abraça, porque tem que ter esse acolhimento quando você tá perdido de, olha, é assim, se você deixar muito solto, né, o aluno não tem maturidade, não vai conseguir fazer e vai desestimular, inclusive, né, porque pesquisa é difícil. Então, eu acho que ele me ajudou muito de, olha, é assim que se faz, o que pode gerar, de valorizar também, quando a gente mandou o pôster para um congresso e falou, olha que legal, depois a gente publicou o artigo, então, que é difícil, e aí que você vai, né, tendo essa valorização que é bastante bacana. E na faculdade eu participei mais do DIS, que era o Departamento de Imagem e Som, então ficava mais ali nas festas, acabava nem tanto indo para esse lado acadêmico. E hoje eu falo muito para os meus alunos também da residência, falo, gente, aproveita, estuda, pergunta, porque depois você não tem um professor assim para sempre na vida, mas é muito difícil colocar isso na cabeça da pessoa que tá lá, né? Então eu olho para trás e falo, no momento que eu tava lá, eu tava estudando ali e mais, né, participando das coisas extra estudos. Eu acho que eu fiquei bastante nessa área. Não, perfeito. E depois você decidiu que era dermatologia, mas estava na dúvida, né? Escolheu a especialização, prestou no HC, passou. E a experiência da residência, assim, como foi aqui no HC? A residência, ela é muito diferenciada porque tem muitos casos, né? Então, eu acho que realmente, assim, a faculdade, a residência, o HC, tudo aqui é muito rico, assim. E só que também você começa a valorizar depois que você conhece outros lugares, né? Então, assim, acho que tem muita coisa bacana. Então, é muito diferenciado. A gente aprende muito, a gente vê muito caso. Os professores são muito bons, então eles conhecem muito. Então, eu acho que a parte de ensino, de aprender, é muito boa. Agora, a parte de ir para a vida real como eu acho que isso que a gente não tem um preparo. Então, como é ter um consultório? Então, o que eu preciso para fazer a gestão de um consultório, né? Como é que a gente se organiza? Quem que eu preciso ter para me ajudar no consultório? Como é a comunicação com essas pessoas, né? Que eu vou depender delas também. Então, eu vou ter uma funcionária que vai me ajudar ali, uma secretária a fazer o agendamento. O que eu preciso orientar para ela? O que é delegar uma atividade? Então, esse básico que eu senti falta depois que eu me formei, e eu acho que a maioria das pessoas que eu vejo é assim, né? A gente não tem uma estrutura no currículo, na grade curricular, de ensinar sobre gestão, por exemplo. Porque todo mundo que vai ser médico, se tiver um consultório, vai ser um gestor do próprio consultório. Exato. E a gente foca só na parte mais assistencial, da medicina técnica, digamos assim, né? Exato. E aí você saiu, se formou e já foi pro consultório. A sua ideia foi ter um próprio consultório. Quando eu me formei, eu quis voltar lá pra área acadêmica, então eu fiquei lá no ambulatório. Então foi uma combinação, assim, de fatores. A titular de lá me perguntou, o que você gosta? Eu falei, olha, eu gostava bastante do ambulatório de psoríase, que eu achava bastante resolutivo, achava interessante, né? Achava prático. E aí ela falou, olha, a pessoa que tá aqui, ela tá grávida, vai sair de licença, então você pode assumir quando ela não tiver. E aí eu adorei, me apaixonei. E aí foi lá que eu fiquei. Só que nessa mesma época, no Einstein, tava tendo um projeto de teledermatologia que ia atender foram mais de 30 mil pacientes que vinham da lista de espera da prefeitura, né, pelo atendimento e pela dermato, e a gente fazia os atendimentos com teledermatologia. E aí eles me convidaram para participar, e eu achei incrível, assim, a capacidade de resolver usando tecnologia. E durante a dermato, a residência mesmo, eu sempre gostei de tecnologia. Então, sempre os meus presentes eram câmera fotográfica, ou, sei lá, fone. Acho que
bastante gente gosta também. Mas eu gostava bastante de tirar foto. Então, eu ficava lá tirando foto dos pacientes, achava interessante. E uma das professoras, que é a doutora Cláudia Santi, ela falou, olha, por que você não faz o seu TCC com alguma coisa relacionada a teledermato, imagens? Eu falei, interessante. Então, no terceiro ano da residência, o meu projeto já foi em validar a capacidade de avaliar os pacientes internados no HC com teledermatologia. Então, Cara, diferente. Era uma época que a telemedicina nem era tão regulamentada, né? Tava tudo ainda bem incipiente. Bem incipiente. Então, foi 2014 ou 2015. Eu tava entrando na faculdade. E ainda, então era inicial ainda, e a gente falava, né, de quanto que é a acurácia, dá para acertar ou não dá. Então, o contexto foi, será que no Hospital das Clínicas, que é um hospital de alta complexidade, se a gente pegar os casos de interconsulta, então tá lá um cardiologista no INCOR, então a gente atendia interconsulta em todos os lugares do HC, né? Então, a gente tinha os pedidos de interconsulta do INCOR, do ICESP, de todas as instituições do IoT. Então, a gente tinha uma aluna da faculdade também com a gente, então ela ia lá, tirava foto dos casos, coletava os dados mínimos e mandava para ser avaliado, né, através de e-mail ainda, porque era o sistema que a gente tinha ali configurado, né, para o professor responder, e a gente comparava com quem foi lá presencial avaliar o caso. E a gente teve 80% de compatibilidade no diagnóstico e na conduta, e que é a média esperada ou até mais, né? Então, muitos dos casos davam para ser resolvidos através da teledermato. E isso... Pelo menos os mais simples, né? Exato, que não geravam dúvida. A maioria era, né, era... Até poderia ser, tem casos, às vezes, de CBC, né, câncer de pele, enfim, que também eram pedido interconsultas, mas você dá a orientação ali, vai agendar para fazer a biópsia ou já vai direto para cirurgia. Então, aí, em vez da gente se deslocar, ir lá e fazer, a gente conseguiria, né, a ideia era a gente conseguir já resolver antes. E daí que saiu toda essa... E a gente ganhou um projeto de... o primeiro lugar lá, porque tem uma classificação ali dos projetos dos residentes, e a gente ganhou o destaque, né? Então, aí eu falei, poxa, que legal, né? E eu achei muito resolutivo mesmo. E aí eu fui pro Einstein, exatamente na teledermato. E eu ficava muito curiosa. Acho que sempre fui também muito curiosa de querer saber como que é, entender das outras áreas também, além dessa parte só da medicina. E começava a perguntar como é que funciona, como é que desenvolve, o que era o aplicativo, usar, saber o que funciona, o que não funciona. E aí eles me convidaram para participar dos PROADs. E os PROADs são os projetos do Ministério da Saúde, junto com algumas instituições. E especificamente a gente começou ali trabalhando em criar um banco de imagens, né, focado ali em melanoma, também com Zika e tuberculose, e desenvolver alguns modelos de inteligência artificial para ajudar no processo de redução da jornada do paciente até o diagnóstico, que no final das contas, que se ele é diagnosticado precocemente, o tratamento sai mais barato, a sobrevida é melhor, quando a gente estava ali falando do melanoma. E aí que eu aprendi a mexer com inteligência artificial, né, com uma equipe multidisciplinar. Então, todo mundo sempre pergunta, mas você sabe codar, sabe mexer em Python? Vou fazer um curso de Python, precisa disso para você começar a empreender na área de tecnologia? Não, né? Na minha opinião, claro, cada um acho que pode ter sua opinião. Tem os papéis, né? O seu papel não vai ser a que vai codar as coisas, mas você precisa entender talvez ali a linguagem básica para poder falar com alguém que vai fazer o trabalho mais... Exatamente. Assim, mais pesado na linha de código, né? Exato. Cada um tem a sua responsabilidade. Exato. Então, acho que o difícil e o que a gente tem que aprender é comunicar e trabalhar em equipe. E a comunicação é um desafio mesmo. Então, sei lá, imagina uma empresa que tem 1000 funcionários. Como é que você vai comunicar e todo mundo tá alinhado do que tem que ser feito? Como é que a gente vai observar se está sendo feito o que precisa ser feito? E a gente vai priorizar as atividades. Então, acho que a comunicação é sempre um desafio. E foi lá que eu aprendi a trabalhar em equipe, como que a gente, né, num nível mais técnico. Nesse projeto do PROAD SUS do Einstein. Sim, exato. Eu acho legal, eu queria até voltar a um ponto que você comentou. Acho primeiro do PROAD, acho que é legal falar assim, é uma parceria, eu não sei se configura dessa forma, né, mas é uma parceria público-privada, né? Uma parceria entre hospitais de referência de excelência privados que oferecem um determinado serviço para ajudar o Sistema Único de Saúde e tem uma verba do Ministério para poder fazer essas atividades, né? Mais ou menos isso. É isso mesmo. E eu acho interessante essa visão, porque tem um preconceito hoje grande em algumas instituições, quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, de achar que essas temáticas elas são
confundem essas terminologias com termos meio pejorativos mesmo, como mercantilização da saúde, privatização do SUS. E você vê hoje que, na verdade, inovação dá para ser aplicada no setor público também, para benefício público mesmo. Você pega o seu projeto de TCC, foi um projeto de inovação, você estava querendo melhorar ali o serviço, né, de atendimento na dermatologia, aplicado ao SUS. Basicamente, estava gerando uma economia para o Sistema Único de Saúde, não uma economia que você estava gerando para o setor privado. Pode ser usado também para o privado, mas ele também pode beneficiar o setor público, né? E às vezes eu sinto uma barreira de entrada quando a gente fala sobre esses temas, porque as pessoas já falam assim, não, isso aqui não é para a gente, não é para nossa realidade. Na verdade, não, é um bloqueio que a gente tem que até o SUS com certeza se beneficiaria muito de quando a gente aplica esse tipo de conhecimento, né, gestão, inovação e empreendedorismo, para melhorar os serviços que a gente já tem atendendo a população que, enfim, utiliza hoje, que é 70% da população brasileira, né? Perfeito. Eu sou, assim, uma fã do SUS e eu quero muito ajudar, porque, assim, lá em Mogi a gente atende, né, pacientes do SUS. E o sofrimento que tem desses pacientes é muito maior, né? Então, a jornada deles é mais longa, o acesso aos médicos é mais demorado. Então, se eu mesma, que sou dermato, preciso, às vezes, mandar para um outro especialista, demora muito para vir esse retorno, então eu tenho que resolver sozinha. É mais difícil, claro, trabalhar ali com os pacientes, e eles são as pessoas que demoram mais, têm mais complicações em relação às doenças, então eu quero muito ajudar, já ajudo bastante, e eu acredito que com a tecnologia que eu faço hoje eu atendo principalmente a indústria farmacêutica, e ajudar os médicos a terem melhores diagnósticos para os pacientes, né? E eles podem atender pacientes do privado e pacientes do SUS, mas a gente vê que acaba que os médicos do privado são quem mais acabam tendo acesso, porque é mais fácil o acesso ao paciente, ao médico, ao tratamento, mas o meu sonho é um dia realmente poder também estar associado ao SUS e ajudar os pacientes também a chegarem nesses diagnósticos. Que o impacto também se torna grande, né? 70% da população está ali, Sim, então você tem um potencial exato. muito grande de impactar mais vidas através do SUS também, né? Com certeza. E a saúde está toda também aqui mais, né, na região sudeste. Quando você vê, lá às vezes vem paciente pra gente norte, nordeste, lugares que tem muito pouco acesso. Então, pacientes que têm que se deslocar 400 quilômetros para chegar até um especialista. Então, com isso, com a teledermato, ajudou demais, assim, depois eu da lembro pandemia. disso, eu lembro quando eu estava no internato e não tinha telemedicina ainda regulamentada e tudo mais, tinha muitos pacientes que vinham de lugares muito, assim, distantes mesmo, assim, pegava, sei lá, horas de estrada para chegar aqui e passar numa consulta de 20 minutos. Sim. Fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele podia ter sido atendido na casa... Hoje, né? Você olha pra trás e fala, putz, esse cara poderia ter sido atendido na casa dele, ser muito mais confortável para ele, não precisaria todo esse deslocamento. Mas na época era assim que funcionava, né? Ainda bem que hoje em dia a gente avançou nesse sentido. E aí você começou a trabalhar então com telemedicina no Einstein, nesse projeto do ProAdSUS, e foi que você começou a ganhar experiência na área de tecnologia. Mas até aí você trabalhava para um projeto... acho que é uma coisa diferente, né? Você trabalhar num projeto e você criar sua própria empresa. Sim. É um passo diferente, né? E a gente não tá muitas vezes preparado para dar esse passo, assim. Eu senti isso no próprio HackMed, quando eu estava na faculdade, quis começar alguma coisa que ia fomentar a inovação para transformar isso numa empresa, num negócio mesmo. E aí você vê que o buraco é muito mais embaixo. De onde que veio essa sua vontade de falar, putz, eu vou empreender realmente? E como... Foi do HackMed. Foi do HackMed. Na verdade, assim, eu estava já lá no ProAd, né? Então, trabalhando com inteligência artificial, desenvolvendo aplicativo. Então, já achei interessante. Eu já estava ali como coordenadora do ambulatório de doenças imunomediadas na Universidade de Mogi, então uma área acadêmica, e eu era speaker de alguns medicamentos para a indústria farmacêutica também, então eu entendia da jornada do médico, da dificuldade de se atualizar, de saber tudo sobre a medicina, porque é muita coisa, né? Então, especificamente nas doenças que eu dava aula, eu via que tinha uma dificuldade em educação, em passar esse conteúdo para os médicos, que a jornada do paciente era muito longa até chegar no médico correto e tratamento, e estava lá no Einstein. E aí... Foi num evento, na verdade, da indústria, que eu conheci uma pessoa e ele falou, olha, nossa, você tá aí no Einstein com tecnologia, você é speaker, entende muito sobre essas doenças imunomediadas, não dá para juntar, né, fazer uma tecnologia para ajudar os pacientes e os médicos nesse contexto? Eu
Falei, olha, acho que dá. E aí, por coincidência, nessa época, um amigo também estava falando, olha, você trabalha aí com tecnologia no ICE, e também nesse contexto, ele falou, olha, por que você não se inscreve lá no HackMed? Acho que vai ser Acho que foi o primeiro evento nosso, né? Foi o primeiro evento 2020, do Hackathon. Hackathon. E aí eu me inscrevi, mandei lá o vídeo, e aí fui chamada, e falei, legal, interessante, já conheci, achei super legal trabalhar lá com as pessoas, diferentes contextos, né? Foi muito bacana. E aí, quando eu saí do HackMed, foi quando teve a pandemia, né? Foi, assim, 2 meses depois do HackMed começou a pandemia, mudou tudo, né? Foi isso que mudou muito. E aí eu já tava meio na cabeça, assim, soluções. Vamos pensar em soluções, tecnologia. Porque é uma coisa que a gente não tá acostumado a pensar. Acho que a diferença que eu vejo depois que a gente começou é isso. Você abre a cabeça para enxergar que o médico ele pode ser um desenvolvedor de soluções. A gente não precisa só ficar consumindo as soluções, né? Exato. E testando. A gente pode desenvolver, ajudar a desenvolver essas soluções, né? E dar um passo para a sua criatividade, que eu acho que na medicina, às vezes, a gente tem uma coisa assistencial um pouco mais assim. É assim que tem que ser feito, é assim. É assim, é assim. Então, você tem que, né, cada vez mais protocolar. Tipo, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Você tem que É. seguir esse caminho. Não tem alternativa além daquilo, né? Tipo, você ter uma criatividade de falar, olha, eu vou fazer uma coisa diferente que vai ser assim. E aí, acho que é esse instinto de você falar, nossa, eu posso pensar em soluções da minha cabeça, assim. Então, eu acho que no Hackathon trouxe essa inspiração de quero resolver uma coisa. E algumas pessoas, eu acho que assim, pelo menos as pessoas que eu tenho próximo, a gente tem esse instinto de, às vezes, ver uma coisa e falar, nossa, podia ter uma coisa que não deixa derrubar o copo, sei lá, qualquer coisa assim. A gente acaba pensando, mas é difícil fazer, né? O difícil não é tem fazer. processo pra você fazer isso, né? Você fala, podia ter um negócio que entrega a comida na casa da pessoa. Aí surge lá e você fala, nossa, por que eu não fiz isso? Porque é difícil O fazer. difícil é executar, né? É. As ideias muita gente tem, mas executar é difícil. E acho que por isso que a gente tenta mostrar que tem processos que podem facilitar isso, né? Até pro pessoal que tá acompanhando a gente, Hackathon, né? A gente falou aqui, mas é um conceito que eu conheci nos Estados Unidos durante o meu intercâmbio, né? Eu tava lá em Harvard, eu conheci o pessoal que criou esse conceito de Hackathon em saúde, que é um evento de curta duração, né? São 3 dias, é a junção de 2 termos, né? Hacking e marathon. Então, hacking no sentido de identificar falhas no sistema e encontrar jeitos alternativas para essas falhas. Isso significa hackear, no sentido que eles usam nos Estados Unidos. E eles trouxeram esse contexto para a saúde. E o segundo termo, né, marathon, que é uma maratona ali de 3 dias que você vai, em um curto período de tempo, desenvolver alguma coisa. Então a ideia do conceito nesses 3 dias a gente vai juntar pessoas de várias áreas, e essas pessoas vão trazer problemas que elas identificaram no setor de saúde, e nesses 3 dias tem que construir uma solução, já com um protótipo inicial, eventualmente, uma ideia inicial, e um modelo de negócio, porque querendo ou não tem que fazer parar de pé financeiramente, né? Então esse é o contexto do Hackathon, e a gente fez o primeiro evento em 2020, foi bem legal aqui na USP, a gente teve mais de 400 participantes, foi bem bacana. E eu acho que realmente uma coisa que eu vi que foi diferencial, acho que é isso. A gente na área médica, a gente está acostumado a aprender as respostas certas para as coisas e não questionar, né? Não é assim, sempre foi feito assim, é assim que vai ser feito. Mas a vida real não é assim, né? E o mundo evolui porque tem pessoas que olham e falam assim, daria para fazer diferente isso de um jeito melhor. E eu acho que a inovação e empreendedorismo permite você ganhar ferramentas para isso. Porque tem ideia, você tem. Mas Sim. assim, executar isso que é difícil, né? Por onde você começa, Exato, né? por onde... Você fala, faz sentido isso? A gente começa daí, né? Você validar a ideia. Faz sentido esse problema, que eu acho que ele existe mesmo, esse problema, né? Então, eu acho que toda essa metodologia do design thinking, validar o problema, validar o protótipo, enfim, foi uma coisa, assim, que é difícil ali, porque 1000 ideias novas que eu vi naqueles 3 dias ali de hackathon, mas eu saí com essa ideia, e aí foi quando teve a pandemia, e por acaso, assim, eu já estava nessa conversa com esse outro médico que também já trabalhava com educação médica, ele falou, nossa, eu conheço um cara que trabalha com tecnologia, vamos fazer uma coisa para ajudar na pandemia? Aí eu falei, eu tenho uma ideia, né? Já vindo logo, saindo dali, eu falei, olha, os médicos sabem muito o que é sinal de alarme. Mas isso não é claro para o paciente. Então, eu atendia pronto-socorro, você chega lá, o paciente não sabe o que é um sinal de alarme, o que não é, para um quadro de uma infecção viral, por exemplo, né? Então, assim, quando que ele tem que ir para pronto-socorro ou não? E tava todo mundo lá, louco, mandando mensagem, né? Vai, não vai e tal. Vamos colocar num sistema umas perguntas e o paciente simplesmente responde se tem febre, se não tem. Na época, eu tinha que ter viajado para alguns lugares específicos, né? Então, ele selecionava lá onde ele tinha estado e se ele poderia ou não estar com a infecção pela Covid. E a gente fez, assim, de sexta até domingo, um site, ele tinha um avatar que falava.
E aí, quando a gente mandou no WhatsApp, na segunda-feira, teve 1 milhão de acessos. Então, no primeiro dia. Aí eu falei, nossa, que incrível, estávamos comemorando, mas... E também gastando, porque também a gente não sabia que gastava, né? E no terceiro dia já tinha 2 milhões de acessos por hora. E aí caía. E a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí a gente começou a pensar, não, precisa ter alguma forma de ganhar alguma coisa também. Porque fizeram tipo um chat GPT, 1 milhão de acessos dia. Que bizarro. Em um dia. Depois, no terceiro dia, era 2 milhões por hora. Por hora. Meu Era Deus, muita gente. coisa. E aí caía, aí todo mundo, não tá funcionando. Me mandavam um WhatsApp, Aline, não tá funcionando. Tipo, pessoas, sei lá, que me conheciam, assim. E foi super interessante porque desafogou as unidades de atendimento. Então, o próprio Diário Oficial da União publicou lá, indicando que as prefeituras, todas as populações usassem o site para triar a população. Cara, que você virou uma triagem nacional, assim, nacional, de Covid. Sim, de Covid. Qual que era o nome do site? Era Corona BR. Corona BR. Aí teve E você que teve essa ideia junto com outra pessoa, falou, vamos colocar aqui e ver o que dá. E a gente achou que ia ter 100 mil acessos, assim, vamos fazer uma coisa pra ajudar, a pandemia e tal. E eu tava com essa coisa inspirada, né, logo saindo do HackMed, né, pensando em inovar. E a gente fez. Só que aí, nisso, a conta já deu $6 mil já. Nossa. Aí a gente, e agora? E, tipo, aí você descobre como que funcionam as coisas. Então, a gente tem que ganhar algum dinheiro para também pagar a conta. Exato. Não é só, né, ali, filantropia, porque tem custos também. Aí começamos a pensar no modelo de negócio, como é que a gente faria, a própria coleta das informações para entender onde estavam as pessoas. Fizemos alguns estudos também para ver os acessos, né, por localização das pessoas. Então, a gente via que os acessos aumentavam 2 semanas antes de ter um aumento do diagnóstico, porque as pessoas estavam lá com coriza, provavelmente dor no corpo, e iam lá acessar para ver se os sintomas dela poderiam ser atrelados, né, à Covid. E aí a gente via que tinha atualização. Agora tem anosmia, tem perda de paladar, e aí a gente tinha que atualizar. E aí isso aí eu falei, nossa, é difícil também, né? Porque aí tem que ficar atualizando o sistema toda hora. Então isso tem custos, tem todo um processo. E ver essa conta de $6 mil, conseguiram encontrar algum jeito ou vocês que pagaram do bolso mesmo? Que pagar. Meu Deus. A gente teve que dividir, éramos 3, né? Então a gente dividiu, mas depois a gente teve patrocínio da IBM e aí eles ajudaram a gente com a Cláudia e a gente não teve que pagar. Então isso foi ótimo, assim. E aí você vai descobrindo, né? Olha, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, o que dá pra trabalhar e tal. Então foi a primeira iniciativa. Aí eu falei, olha, autotriagem, paciente. Aí que me acendeu a luz de tipo, olha, autotriagem faz todo sentido. E a gente fala muito, né, da medicina empoderar o paciente. E os médicos às vezes reclamam, o paciente procura no Google, mas é bom, porque ele tá, né, procurando ali o sintoma para achar o médico certo, o caminho certo. Porque ele tem que ir onde? Tem que sempre, então, ir no pronto-socorro? Sempre agendar uma consulta X para ir para onde? Então, acho que esse caminho a gente pode ajudar com tecnologia e é isso muito do que a gente faz, né, na Quinto, de permitir o paciente se autotriar e encontrar o especialista que seja correto pro caso dele. Ou seja, você pegou seu aprendizado dessa primeira empreitada e construiu um outro negócio em seguida, que é hoje onde você tá focando. Exato. Esse primeiro que você falou antes da gente entrar na Quintos, que eu acho que vai ser bem legal mostrar pro pessoal como é que se desenvolveu, mas o primeiro do Corona BR, vocês conseguiram transformar num negócio mesmo? Virou uma empresa? Como que acabou essa história? A gente teve várias dificuldades ali no começo. A gente não tinha um CNPJ, porque nem tinha como abrir um CNPJ. Parece na época, tá tudo fechado. Exato. Aí a gente não tinha como fazer um CNPJ, então a gente teve que emprestar um CNPJ de uma outra pessoa que já tinha pronto para receber, por exemplo, o patrocínio da IBM, porque você tinha que ter um CNPJ, uma conta para receber aquilo ali. Então já foi isso daí. Aí depois a gente começou a ter algumas conversas de monetizar, né, de receber um apoio também para a solução, fazendo doações de exames de Covid. Então, surgiu essa ideia também no momento da gente receber doações de exames e esses exames iriam para as pessoas que foram triadas dentro do nosso sistema. E a gente teve várias dificuldades ali no processo de CNPJ, de como que a gente ia receber esse valor, das doações, como seriam feitas, porque aí tinha que ser ainda um CNPJ no terceiro setor. E aí no terceiro setor envolve várias questões, né, de jurídicas, de cuidados que a gente precisava ter naquele momento. A gente foi trabalhando foram assim, 6 meses de trabalho bastante intenso.
E E você descobriu um mundo ali que ninguém nunca tinha falado, né? Um mundo. Falava com tanta gente, era assim, trabalhava o dia inteiro, né? Manhã, à noite, descobrindo várias coisas. Então, advogado, aí entendendo como que era questões de custos, documentações. Então, muitas coisas que eram necessárias, além da tecnologia, porque você às vezes acha que é a tecnologia, mas tem toda uma governança por trás que é bastante complexa. E quando a gente chegou, foi no final desse, acho que de 6 meses, mais ou menos, trabalhando, cada um decidiu tomar um rumo. Então, um deles resolveu seguir mais na área da telemedicina. Ele falou, eu quero apostar no sistema de telemedicina, etc. E eu e uma outra pessoa resolvemos seguir para essa área de, vamos trabalhar isso para entregar para alguns pacientes na jornada de doenças crônicas, né? Então, a gente estava pensando ali principalmente com a psoríase, que era a minha área de foco em trabalhar. E aí, é bastante trabalho, bastante investimento nesse começo. E esse meu sócio, ele tinha uma outra empresa já de educação, então ele resolveu seguir na área da educação. E eu falei, não, eu quero seguir. Eu também era só médica, naquele momento, para mim, era a pessoa mais livre que tinha, né? Então, eu falei, então eu vou seguir sozinha na Kintsu, nessa área de inovação para paciente com psoríase, na época, que era na área da dermato, mas hoje a gente já evoluiu para reumato, agora no ano que vem já vamos ter outras novidades aí, com pneumologia, endocrinologia e outras áreas que a gente está atendendo também. Aí vocês encerraram o Corona BR. O Corona BR a gente encerrou, porque na verdade nem existia, Nem quase abriu... assim, porque não tinha nem o CNPJ. Entendi. Então, era um projeto que... Era um projeto que cada um seguiu sua área. Então, Legal. a gente acabou encerrando. E aí, você considera que você leva algum aprendizado dessa experiência para Kintsu hoje? Bastante. Eu acho que tudo que... sempre... É que eu sou uma pessoa também positivista, assim. Eu sempre vejo as coisas pelo lado bom, talvez, né? Enfim, teve todas as suas dificuldades. Então, eu acho que as próprias dificuldades de... comunicação, desalinhamentos entre sócios, que eu acho que é super difícil também. Como lidar com essas, né, atividades, são aprendizados. Então, são aprendizados que eu tive hoje também para olhar... qual que é o valor que cada um tem. Então, hoje, para as pessoas que trabalham comigo, quando eu estou, né, entrevistando para contratar alguém novo, eu olho muito para isso de valor. Eu não sabia nem exatamente dizer quais eram os meus valores naquela época. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, eu acho que esse amadurecimento de como que a gente se comunica, como a gente vai lidar com esses conflitos, e em relação a todos os processos jurídicos, que o negócio é muito sério. Então, eu acho que médico, às vezes, olha de fora e fala assim, tá lá roubando meu dado, tá lá, enfim, só quer que, sei lá, enfim, tem umas ideias que quando você entende, você fala, nossa, impossível, sabe? A gente, é uma coisa muito séria, você tem que realmente, LGPD é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira, assim, que você vai fazer e tudo bem, vou pegar um dado aqui, vou compartilhar ali, e a informação, enfim. Então, essa parte jurídica, eu aprendi muito também, como lidar, então, todo mundo falava, tenha um bom advogado, você fala, nossa, é muito caro, né? Essa questão, fazer um documento de um termo de consentimento. Vou chamar um advogado, quanto que custa? É caro. E é caro porque tem um valor, sim. Então, aprendi bastante e aprendo todo dia, né? Então, assim, conversando, conhecendo, entendendo onde a gente pode chegar, fazendo planejamento. Uma coisa também que a gente, às vezes, é mais assim, tem uma coisa, você faz. A gente, né, é mais assim, bateu uma coisa, resolve, vai fazendo. E eu acho que a gente, médico, é um pouco assim. Você pega e vai fazendo, vai fazendo. Você não tem, vou parar agora em dezembro para fazer um planejamento do que eu vou fazer no outro ano. A gente não costuma fazer muito isso, né? Então, isso eu aprendi bastante a fazer com essa primeira iniciativa e com a Kintsu, com certeza, muito mais ainda. Eu fiquei super na dúvida, faço um doutorado, faço um MBA, será que eu devo fazer alguma coisa? E uma pessoa, né, que é de uma referência para mim também, como investidor, assim, ele falou, olha, acho que o MBA que você está fazendo é a própria empresa, porque o que você está aprendendo, assim, lidando com tudo isso, faz todo sentido e é muito específico da sua empresa. Cada negócio é um negócio também, né? Então, eu acho que eu aprendo muito, todos os dias. E ele me ensinou outra coisa também, que é o Pedro Vieira, né? Ele falou, olha, você tem que fazer o por hoje, sabe? Não se arrepender, né, do que você está fazendo, porque amanhã pode tudo mudar. E as startups acontecem muito isso, né? Você pivota, vai trabalhar em outra área, então você não pode ficar apegado ali no que você está desenvolvendo hoje e tem que, né, curtir o hoje. Então, eu tenho muito isso, assim, eu curto demais, assim, todos os dias, gosto do que eu estou fazendo, tem
vários momentos que são difíceis também, mas eu me divirto, assim, e acho que aprendo todos os dias. Então eu falo, se amanhã eu tiver que mudar, e pode ser que eu não esteja mais na empresa, eu falei, um dia vai saber. Se eles falam, não, Aline, você não vai ser mais a CEO da Quinto, quem vai ser outra pessoa, agora você vai ser outra coisa. Tudo bem, porque eu sou super, assim, fã do que a gente tá construindo, e eu construo pra todo mundo, assim, acho que todo mundo que tá com a gente tem esse propósito, assim, é muito bom. E trabalhar com saúde também já tem um propósito diferente, né? Então, acho que isso é um grande diferencial de quem está inovando, empreendendo aí na área da saúde. Isso eu acho muito legal. Você até tocou um ponto que eu acho bacana falar, que é, hoje em dia eu tenho a impressão que o conhecimento, a gente ganha ele meio just in time, né? Você vai ganhando conhecimento conforme a demanda, a necessidade, principalmente no empreendedorismo. É difícil vou lá fazer um curso e aprender tudo que eu preciso para minha jornada. Eu vou ficar armazenado aqui e aí quando eu precisar disso eu vou usar. Dificilmente acontece isso. Normalmente você vai lá, você vê o desafio, aí você fala, putz, preciso aprender isso aqui. Aí você vai atrás de alguém que te ajuda a percorrer esse caminho, né? Um mentor me falou isso uma vez, eu achei muito... Cara, é verdade. A gente vai ter que ir correndo atrás conforme vai surgindo as demandas. Assim, vai aprendendo. Você tem o momento certo, né, pra você aprender. E aí, por isso que é um MBA mesmo. Você vai aprendendo porque você vai ganhando conhecimento conforme a necessidade na sua empresa, né? Porque não dá pra você olhar, então agora eu quero saber como é que você faz pra fazer a gestão de uma empresa de não sei quantos milhões de dólares. Pra você... 200 funcionários. Você vai aprender isso, mas como é que você vai aplicar isso agora? E aí até chegar lá, você pode até não conseguir colocar tanto em prática. Então a prática é o que faz todo sentido. No começo eu ficava meio chateada quando eu descobria coisas que eu não sabia, assim, sabe? E eu falava, pô, meu mentor nem me falou isso, sabe? Por que ele não me falou? Se ele sabia isso, por que ele não me falou, né? Não me falou lá atrás sobre que isso poderia acontecer aqui. Mas naquele momento, muito lá atrás, eu não estava preparada para certas coisas. Ele falou que estava, tipo assim, num certo tempo, claro que faz sentido, mas muito para frente, às vezes não faz sentido falar, porque eu não vou entender até. Exato. Então, eu acho que as coisas vêm... Hoje a gente está passando por alguns processos de mentoria e eu vejo que a gente tem que estar muito alinhado de qual que é o momento da empresa. Então, já sabendo qual que é o faturamento, qual que é o tamanho da empresa, quantas pessoas tem, né, quantos clientes tem, as empresas são parecidas, assim, né? Então, eu ouço bastante também um podcast do Startups and Down, que eles têm um tamanho, assim, que eu acho que é uma coisa que eles estão na frente aí da Quinto, mas eles são uma referência de momento, porque as dores que eles têm ali são muito momentos que eu vivo também. Então, eu me baseio muito nisso. Não adianta eu olhar para uma outra empresa muito à frente, porque eu não consigo aplicar no que eu tenho de dor hoje. Então, precisa muito ter legal, essa referência assim, de tamanho da fase em que você tá mesmo. E de onde que veio a ideia da Quinto? Fala um pouquinho sobre isso. Então, você saiu dessa experiência do Corona BR, resolveu que você queria trabalhar com telemedicina, e aí telemedicina aplicada à área, né, da psoríase que você estudava. E de onde que veio? Putz, então a minha empresa vai ser a Quinto. Perfeito. Eu dava muita aula para os médicos e percebia que eu tinha que... Assim, é uma aula de 1 hora que eu falava coisa pra caramba de um conteúdo que eu sabia muito, assim, de cor, na minha alma, na minha cabeça, mas porque eu sou uma especialista neste assunto e era muita informação. E aí depois eu via os médicos me perguntando, assim, tipo, como era mesmo aqui que prescreve esse medicamento? Eu falei, nossa, eu falei, tipo, 1 hora sobre isso e, tipo... O básico ele não fixou. O básico não tinha. E porque, sim, tem vários passos. Então, no tratamento específico da doença avançada da psoríase, você tem que colher um monte de exame, ver se um tá positivo, se está negativo, tratar se tiver tuberculose latente antes de prescrever. A prescrição de cada um dos medicamentos tem posologias muito diferentes, então não é tipo, toma um comprimido 2 vezes ao dia. Não, um aplica 1 vez por semana, depois 1 vez por mês, depois outro aplica 1 vez a cada 3 meses, então é muito complexo para absorver todo esse tipo de informação. Eu falei, gente, isso na tecnologia é só, esse é assim, esse é assado, pronto, pode estar tudo lá, essa informação. Você não precisa ficar decorando, é só ir lá e checar. Exato, como são hoje, né, os livros. Antes você fala assim, não pode olhar o livro na prova, mas por que eu tenho que decorar tudo? Eu tenho que saber interpretar, eu tenho que ter uma crítica para olhar aquilo e tem várias ferramentas que podem ajudar. Então você pode sim consultar o livro a todo momento que você quiser e é muito melhor você poder fazer isso, você vai ser um profissional melhor. Então, daí que surgiu, eu falei, vamos criar uma solução de tecnologia onde o médico pode clicar e olhar quais as informações que ele precisa básicas para decidir o melhor tratamento para o paciente, que é uma coisa hoje que a gente fala muito de clinical decision support, né? É quase que o Whitebook, por exemplo, faz. Isso, hoje difundiu essa... Hoje
praticamente todo recém-formado usa, né? O Exato. Artbook é alguma plataforma ali de tomada de decisão que ajuda no direcionamento. Perfeito, é isso. E esse até uma referência pra gente, né? A gente fala que é similar. Então, a gente tá trabalhando muito com algumas doenças específicas, que são essas doenças de um contexto de doenças crônicas que tem um custo elevado em relação ao tratamento e desfecho também, né? Então, podem ter complicações cirurgias complexas que custam caro. Então, por exemplo, hidradeniite. O paciente tem que fazer cirurgias enormes, às vezes, porque eles demoram muito para chegar no momento certo do tratamento, e aí, às vezes, tem que fazer retalhos muito grandes, às vezes irrecuperáveis mesmo, e que debilitam o paciente. Então, a gente pode tratar isso precoce. Mas o médico tem que saber o momento de tratar, com qual medicamento tratar e fazer esse manejo, né? E ainda, para obter esse tratamento no SUS, que era outra dor que a gente tem, né, nesse contexto, você tem que fazer muita documentação. E aí, eu fazia a documentação, mandava para o paciente pegava 3 horas de fila na farmácia de alto custo e voltava e falava assim, você esqueceu de preencher esse daqui. Eu ficava, nossa, super mal. Eu falava, meu Deus, esqueci de preencher. Colocar uma palavra lá. Porque se você não tiver essa palavra, você não consegue o acesso. Aí, super burocrático. Muito burocrático. E às vezes, aí vai, volta, e o paciente ficava triste, e eu também, porque eu também não queria que isso acontecesse. Por que a gente não automatiza isso, né? Vamos automatizar o preenchimento desse documento para o médico não esquecer nenhuma informação. É tão simples, mas ao mesmo tempo... É idiota, né? Porra, mano, vai fazer o cara fazer isso, voltar por conta de uma palavra que você esqueceu. Não faz sentido, Exato. Né? Não faz sentido do paciente, pro sistema, pro médico, pra ninguém faz sentido. Exato. E aí, pensando em ajudar o paciente ali, o médico falou, vamos automatizar. Então, a gente automatizou o preenchimento desses documentos para que e com as informações mais claras, né, ali, de quais eram como você calcula, por exemplo, a gravidade do paciente. Então, quando a gente fala da psoríase, você precisa calcular a gravidade. Se você não colocar o número da gravidade lá, que se chama PASE, você não libera o tratamento. Então, você tem que colocar, mas isso talvez não seja tão claro para todos os médicos que não fazem. E aí, neste processo, né, da jornada do paciente, de saber o diagnóstico certo, o médico entender qual é o medicamento correto e conseguir obter esse medicamento, foi que surgiu a solução da Kintsu. E aí, a gente viu os médicos usando muito para fazer a receita, fazer um relatório. Tinha algumas coisas também que alguns consultores, assim, da indústria me pediam, você me empresta um relatório para eu ver como é que você faz o seu modelo? Porque é um texto. E nós médicos também não estamos muito acostumados a escrever textos, assim, né? Enfim, não é uma coisa que a gente faz toda hora. Você escrever um relatório dá trabalho. A história do paciente, qual que é a gravidade, por que aquele medicamento é importante para aquele paciente. Cada um tem o seu jeito de fazer e fazer do zero dá trabalho. Então, como a gente automatizou, aí eu resolvi automatizar na solução, então a gente colocou essa automação de preencher já um relatório que facilita a vida do médico. Então, foi daí que surgiu toda a tecnologia da Kintsu, e a gente vai, né, claro, aí surge da prática também, que aí você coloca na prática e vê que um médico está com uma dúvida. Como que ele pode tirar essa dúvida com outro especialista? Teleinterconsulta. Aí a gente colocou lá o sistema de teleinterconsulta para eles poderem se comunicar. Será que tem uma forma mais fácil de analisar a gravidade das lesões? Agora a gente desenvolveu, a gente está lançando uma inteligência artificial para calcular a gravidade das lesões de pele. E toda doença tem os seus cálculos específicos, Sim. né? E então a gente está agora trabalhando lá com asma. A asma também tem os seus cálculos de qual é a gravidade e quais são os critérios que determina se tem que fazer um medicamento ou outro. E são regras matemáticas quase, né? Mas que a gente tem que ficar lembrando ali e não tá na cabeça toda hora. Então, a gente consegue colocar isso em tecnologia. São processos que são repetidos, né? Então, tudo que é repetido dá pra gente automatizar com tecnologia. E você começou de um jeito legal, que a gente sempre fala aqui nos nossos programas, né? Aqui no HackMed a gente dá alguns programas de treinamento pra quem tá querendo começar a empreender, criar seu próprio negócio e tal. E a primeira coisa que a gente fala é que tem que partir de uma necessidade real, né? De uma demanda, que foi o que você identificou, né? Pô, tem uma demanda aqui, olha os pacientes passando por essa experiência horrível, os médicos também não sabem preencher isso. E aí você falou, putz, então dá pra criar uma coisa que melhora a experiência de quem precisa passar por isso. Mas até aí, né, você validou a necessidade. O outro passo que vem logo em seguida é, será que eu consigo transformar isso num negócio, né? Tem como isso... Quem que vai pagar essa conta no final do dia, né? Quem que é o pagador nisso? E a saúde é um desafio isso. A gente fala muito isso também porque a saúde é muito complexa, né? Muitas vezes tem players diferentes que têm necessidades diferentes e
até às vezes interesses contraditórios, né? Então é difícil até às vezes você implementar uma solução, porque às vezes uma solução que é boa para um é ruim para outro. Aí você fica nesse meio tempo, nossa, como é que eu vou criar uma solução que funcione para os dois e eu consiga tornar isso um negócio viável? Como foi para você esse desafio, assim, de falar, putz, tem uma solução, base tecnológica, resolve um problema, mas quem é que paga a conta no final do dia? Perfeito. Então, esse ponto é importante, né? É bastante importante, porque o custo é muito alto. Então, a gente, principalmente na área que eu tô, né? Então, falando aí com indústrias farmacêuticas, porque o processo de cadastro com eles é longo, precisa de muita documentação, é muito, muito regulado, né? Então, quando eu tive essa ideia, comecei a falar com algumas indústrias, olha, tem essa ideia. Eu participava de fóruns que eles me chamavam para discutir o que poderia melhorar na jornada do paciente e do médico. Então, eu começava a lançar isso. Falei, olha, acho que uma tecnologia assim ajudaria, né? Se fosse dessa forma, seria muito bom para mim. Eu, como médico, eu usaria e tal. E aí, eles foram sentindo e você vai vendo que tem o positivo. Pô, seria legal isso, hein? Não, vamos pensar num negócio desse. Acho que eu vou patrocinar para você fazer. Me manda um orçamento. Aí você fica, onde eu começo a fazer um orçamento, né? Porque a gente, médico, também não faz muita ideia. Então, no começo foi bastante difícil, então a gente falou, vamos fazer um orçamento aqui de X mil reais, beleza. Aí a gente fez, só que aí você vai ver quanto que é pra fazer com a tecnologia e é bem mais caro. Geralmente você subestima, né? Você subestima, porque a gente... Quando você não conhece, você subestima a dificuldade e o custo. Tanto que eu vejo outros médicos também, outras pessoas falando, fui pedir para alguém fazer um orçamento de um aplicativo, me falaram 60 mil reais. Que absurdo! Dizer que é um aplicativo tão simples. Mas pode ser simples visualmente, porque tem 2, 3 telas que você clica, mas às vezes na parte técnica não é. Então eu acho que a gente subestima bastante. Normalmente não é. Normalmente não é. É bem mais caro e muito mais complexo do que você Muito tem. mais complexo. E aí a gente teve esse patrocínio que ajudou bastante. Mas assim, foi... É muito assim, tentativa e erro mesmo. Então, vamos cobrar isso, vamos ver quanto que custa, vamos procurar alguém para fazer. Tudo ao mesmo tempo, né? Então, nossa, que caro, será que é tudo isso? Então a gente vai ter que pedir para eles um pouco mais de dinheiro para patrocinar. Então se não dá, então vamos colocar um pouco do nosso dinheiro, vamos tentar fazer menor para custar mais barato. Ou seja, então você usou sua rede de contato para conseguir financiamento via patrocínio de farmacêutica. Foi. E como que você identificou que tinha uma necessidade da farmacêutica? Porque assim, no fim do dia, qual que é o ganho para a farmacêutica, que é quem está pagando a conta? Você chegou a perceber isso e depois você percebeu que tinha um negócio ali. Perfeito. A indústria farmacêutica, claro, eles vão querer também vender o medicamento dele, mas eu vejo assim, eles precisam também estar entregando saúde. Então, eles têm que ter uma coisa que seja boa para o paciente, tem que ter uma coisa que seja boa para o médico e tem ainda que ser sustentável. Porque, é claro, se o medicamento só for, só vende e só custa muito caro, você também não torna o negócio sustentável. Não é todo mundo que vai pensar assim, obviamente, claro, cada um tem o seu valor, mas especificamente, quando a gente começou a trabalhar ali com uma das indústrias que é a nossa primeiro cliente ali, eles tinham já essa área mais voltada para inovação, para pensar em produtos digitais. Então, essa cabeça ajudou bastante de ser uma indústria um pouco mais aberta, de falar, olha, eu preciso pensar como é que eu ajudo o ecossistema. E exatamente nisso, tem que ser bom para o paciente, o meu medicamento tem que ser bom, senão também não faz sentido. É claro que precisa ter a venda depois em algum momento do medicamento, porque também precisa da sustentabilidade da empresa, e para o ecossistema de saúde tem que ser bom. Então, essa triangulação é interessante. E aí, quando eles olharam para a minha solução que eu estava propondo, eles viram essa oportunidade de, vou colocar o paciente na mão do médico certo, mais rapidamente, sem ele ficar passando 10 anos batendo de porta em porta de médico aleatoriamente, ficar, né, eles desistem muitas vezes, perdem a esperança e não querem mais passar em médico nenhum e falar, não tem cura, eu vou morrer com isso e já era. E só aceita que a doença é assim. Porque já tá né, desesperançoso. Então, reduzir a jornada desse paciente até o médico certo, uma hora pode virar um medicamento para eles. Ou seja, indiretamente eles estarão ganhando lá na frente, porque vai encurtar a jornada, vai facilitar o processo e no fim do dia a medicação deles é que vai ser utilizada pelo paciente daqui a algum... E pode ser que sim, pode ser que seja do concorrente deles também. Então, esse foi um ponto até bastante discutido no começo, porque os consultores, os representantes de venda ficavam, mas eu vou
pôr um paciente na mão do médico e se o médico prescrever o medicamento do concorrente. Mas aí é outra história que eles vão ter que trabalhar de pensar qual que é a vantagem do medicamento deles, como que é o diferencial, né, versus outros medicamentos, é outra coisa. Mas a solução aqui que a gente traz é reduzir a jornada e vai beneficiar todo mundo mesmo. Então, vai beneficiar todos os medicamentos, vai beneficiar o paciente e o médico que está ali naquele contexto. Só que o médico acaba que, claro, ele conheceu a solução dentro de um contexto dessa indústria. Então, ele vai poder... Tá mais propenso a usar o medicamento dessa indústria. Vai ver como um valor, inclusive. Então, ele vai enxergar, né? Poxa, essa indústria, ela tá apostando na melhoria da saúde de uma forma geral. Não só pensar ali, eu vou, né, enfim, sei lá... alguma troca ali que não faz muito sentido, sabe? Então, é uma coisa bem interessante que assim, aí eu como médica, né, claro, eu ia me apaixonando também pela solução, porque eu ajudo o paciente, ajudo o médico, e a gente, sim, é patrocinado pela indústria, mas sem esse conflito de prescrição do tratamento. Foi a primeira coisa que eu falei, assim, pra eles, não dá pra ter um negócio pra prescrever só o seu medicamento, porque eu não usaria isso só pra prescrever o seu medicamento. Tem que ter o benefício dos outros, porque pode ser que seja um perfil de um paciente que seja no outro medicamento. Então, isso foi uma coisa que sempre no começo eu batia muito nessa tecla com eles. Eu falei, olha, tem que ter os outros tratamentos, tem que beneficiar o paciente, o médico de uma forma geral, independente do conflito de interesse. E sim, fez sentido para eles também. Então, isso é legal. Muito bom. Quando que começou a empresa? Foi 2020 que a gente começou a idealizar até as ideias. E aí, em 2021... Foi abril de 2021 que a Kinsu nasceu. Legal. E hoje, como que vocês estão aí no mercado? Qual que é o tamanho de vocês? Você pode falar um pouquinho desses dados? Sim, claro. Que momento, né, da empresa? No primeiro ano, então, em 2021, a gente tinha um cliente, né? Então, você fica muito ali, né? Quero atender super bem, claro. Você quer fazer o melhor possível e ainda você não tem a maturidade de entender o que você deve aceitar ou não. Então, a gente percebia que ia muito nisso. Eu quero isso. Aí a gente mudava. Eu quero aquilo. Muda lá. Não quero mais isso. Aí você muda. Aí você fica ali ainda numa gestão um pouco mais, né... muito personalizada, específica para aquele cliente. Específica e sem pensar só no seu negócio. Você só tá olhando pro lado do cliente, que é bom, mas que também a gente precisa pensar no que faz sentido pro negócio. E às vezes você ficar só atendendo a demanda deles, nem eles sabiam direito o que queriam, às vezes. Então aconteceu, chegou um momento até que eles falaram assim, olha, a gente quer te pedir para fazer uma coisa, e tinha um orçamento, eles iam pagar, e aí eles me pediram, mas eu quero um bônus extra, porque depois que vocês entregarem, pode ser que os médicos não queriam exatamente isso e eu quero ter um bônus para depois mudar o sistema, caso eu veja que os médicos não queriam exatamente o que eu tô pedindo. Eu falei, mas como assim? Então, vocês estão pedindo uma coisa que vocês não sabem, eu tenho que fazer e depois eu tenho que ainda dar um crédito para vocês alterarem o que vocês mesmos pediram, porque vocês não sabem o que vocês querem. Então, essa metodologia... é uma coisa que as indústrias também estão, acho que da área da saúde também estão criando aí as suas áreas de inovação, estão, né? Aprendendo ainda, aprendendo também. E tem pessoas que estão muito boas, então eu vejo, né, toda essa evolução que tem dentro de cada uma delas, porque eu já estou trabalhando com várias, e tá cada vez melhorando, mas ainda, claro, a gente está aprendendo. Sempre vai aprender, né? Sempre as coisas vão mudar e a gente vai aprender. Então, a gente foi aprendendo também a lidar com a gestão de cada conta ali, né? De cada cliente que a gente tem. Já começou com uma, em 2021, você falou, né? Em 2021. E aí, em 2020, só que num modelo de negócio diferente. Então, a gente tinha um valor eu tive uma orientação mais no modelo de fábrica de software, de quem fazia parte de tecnologia. Então, a gente cobrava um valor alto no contrato inicial e depois baixo na recorrência. E isso é complicado, porque depois a gente viu que não era só, eu te vendi esse aplicativo, você fica aí usando ele estático. A gente precisa sempre estar melhorando ele. Atualizando. A gente está mexendo com saúde, então tem vários contextos também de cuidados jurídicos, mais complexos. E aí, em 2022, a gente teve mais um cliente, mas aí o nosso budget apertou, porque a gente tinha um valor de recorrência muito baixo. E a gente tinha que fazer muita melhoria. E aí, em 2023, que essa primeira indústria veio falar com a gente, uma pessoa da inovação incrível, que veio comentar, olha, acho que você precisa repensar um pouco aí o seu modelo, porque a gente
a melhoria é importante e é uma coisa que é pra você, né? Então, assim, se o seu sistema melhora, é bom pra você. E não só pra pessoa que tá comprando a sua solução. Porque senão a pessoa que compra a sua solução toda hora vai ter que ficar pagando por melhoria, sendo que é uma coisa que é de usabilidade do seu sistema. Então, talvez você tenha que pensar esse seu modelo de negócio. E eu falei, poxa, muito legal, porque eles mesmos acabaram trazendo, assim, esses insights de como inovar, né? Então, foi bem bacana. E em 2023 a gente fez essa mudança de ter um valor menor de entrada e um valor mais estável na manutenção. Atualmente também a gente teve uma mentoria sobre precificação com uma pessoa de uma outra indústria também que é uma referência, né, nessa área. E ele trouxe esses insights de o valor de início, o valor de manutenção tem que ser mais próximo. Esse é um modelo que dá mais certo quando você está falando de precificação, em vez de coisas muito discrepantes, porque, né, isso aí pode causar uma estranheza para a pessoa que está contratando. Então, algumas dicas tão básicas, mas que às vezes você não tive oportunidade de ver antes, e você vai testando, né? Então, quanto cobrar? Muita gente me pergunta isso. Eu quero empreender, mas quanto que eu cobro? Não sei, eu não sei, já pertence para várias pessoas e é difícil entender, e acho que é muito testa e vê o que acontece, vai calculando, claro, margem. Eu tenho a impressão que a visão de negócios, ela tem que ser mais pautada em, como posso dizer assim, a gente tem que enxergar mais negócios até como um modelo científico, assim. Você tem várias hipóteses, não tem uma certeza, não tem uma resposta única, mas você tem que ir testando, é meio tentativa e erro. Você tem algumas hipóteses baseadas em pesquisa que você faz, você coloca essas hipóteses, mas você só vai ter certeza quando você colocar na mão de alguém e ver se realmente deu certo ou deu errado. E aí você tem que aprender com isso e melhorar pro próximo e fazer um novo teste com base nas respostas que você obteve do teste anterior. Que é muito método científico que a gente usa, né? É basicamente isso. Você tem hipóteses, valida essas hipóteses, deu certo, deu errado, aprendeu, melhorou, testou de novo e assim por diante, né? Exato. E a precificação é um pouco isso também. Você tem que partir de algum lugar, ver o mercado, o que faz hoje, você testa soluções e você similares, né? Se tiver alguma solução similar, você pode cobrar ali similar. Mas o difícil é quando às vezes você não tem muito alguém que sabe exatamente a mesma coisa. E aí você fica meio até perdido de qual o valor que você pode cobrar. E soluções diferentes, em áreas diferentes, né? Então, às vezes eu tô no mercado health, eu vou falar com uma pessoa lá de venda B2C. É muito diferente, então é difícil de entender. É muito testando, validando. Até, pessoal, B2C, pessoal, é outro termo que a gente usa muito, né? Business to Customer, que é quando a gente vende algum produto direto para o cliente final, que é o usuário, né? Que é basicamente o que você faz hoje, sei lá, vou falar, Netflix, por exemplo, né? Você compra direto, sou usuário, sou cliente, eu contrato a Netflix e eu uso direto. É o oposto que a gente fala, diferente do B2B que a gente fala, né? Que é business to business, quando a gente vende para uma outra empresa que vai ou distribuir aquilo, ou enfim, utilizar essa solução para os seus funcionários, por exemplo, né? Diferente, outro modelo. Que é o que a gente faz, né? Hoje bastante faz o B2B, 2C, né? Porque aí no final das contas a empresa ela entrega para a pessoa final, o usuário, que é o médico e o paciente, de forma gratuita. Então hoje o médico realmente se beneficia de forma gratuita. E aí falando do tamanho que você me perguntou, então a gente estava, né, em 2023 a gente ficou então com esses três indústrias, né? E aí agora em dezembro a gente assinou com mais 4. Então, assim, a gente... Dobrou. Mais que dobrou, exato, no último mês. E foi, assim, porque você vem, né, trabalhando, toda a conversa, o produto, quando eu apresento, as pessoas sempre, nossa, que incrível, eu quero. O problema é na hora de fazer o contrato, que pra gente é bem longo, esse ciclo de cadastro, validações, que é o desafio testes. do B2B, né? Pra quem me acompanha, o B2B, porque ele é bom por um lado, porque você não precisa gastar tanto em marketing pra atingir muitas pessoas, porque seu cliente é mais... menos cliente você precisa pra fechar a conta. Mas o desafio é que normalmente a jornada de venda é maior, né? Porque você tem negociação, contrato, então esse é o desafio. Tem muitos players ali que você tem que conversar, então você tem que apresentar. Agora, nesse ano de 2024, então, na verdade, assim, depois olha como o HackMed faz bastante diferença na minha vida. Que depois da Converse, que você apresentou, inclusive, né? Teve a conferência esse ano, e aí depois que eu apresentei, veio muita gente me procurar pra conversar. E alguns hospitais também vieram conversar comigo. Então eu falei, poxa, então se o hospital tá interessado é porque faz sentido o que eu tô fazendo pro hospital. Porque eu não estava pensando em abordar, porque só de indústria, de áreas, tem muita coisa. E as indústrias mesmo começaram a me perguntar, dá pra traduzir pra outras línguas? Porque
talvez faça sentido, né? A sair gente do Brasil, sair né? do Brasil, sim, para outras doenças e tal. Então já tava essa conversa, e esse era o nosso mapeamento inicial, mas depois que os hospitais vieram conversar, eu falei, bom, faz sentido também pro hospital. Então agora a gente tá também em algumas negociações já aí com hospitais, que esse próximo passo de 2024, vamos estar com as indústrias e hospitais. Nossa, isso aqui daria um assunto totalmente... outra coisa aí. Outra coisa aprofundada. Inclusive, já faço convite, viu? A gente vai... Aqui, pra quem não sabe, tá, o HackMed, a gente tem alguns braços de educação aqui dentro. Inclusive, Aline, vou com certeza entrar em contato com você pra gente estruturar isso, mas um dos nossos programas, ele é voltado para ensinar as pessoas a empreender, e acho que todos esses desafios que você trouxe é muito importante a gente poder compartilhar com novos empreendedores, né? Pessoas que estão nessa fase mais inicial da jornada, porque é realmente muito difícil você sozinho entender para onde ir. Esses primeiros passos são muito difíceis, e ter outras pessoas que já vivenciaram isso faz muita diferença. A gente tem muito essa visão aqui no HackMed de trazer pessoas que já caminharam isso e poder trazer essa experiência para quem tá lá no início da jornada, né? Legal. Então acho que não dá pra gente aprofundar tanto, mas para quem tiver interesse, depois acompanha a gente aqui no HackMed, que com certeza a gente vai ter muita novidade para quem quer entender mais sobre esses temas com mais profundidade. E, Aline, antes da gente encerrar, eu queria que, assim, se você pudesse dar uma mensagem final, assim, para quem acompanha a gente, talvez está ali no começo, ou na faculdade de medicina, ou na residência, está querendo criar alguma coisa, mas está meio perdido. Que dica que você daria, assim, que foi importante para você e talvez possa contribuir para quem está querendo começar e não sabe por onde? Legal. Eu acho que uma das coisas que para mim faz bastante diferença foi a humildade. Às vezes algumas pessoas chegam muito assim, eu tenho essa ideia, eu vou fazer isso, ou é melhor que o outro. E são muitas pessoas que a gente vai ter contato, que a gente pode aprender. Então, eu acho que essa humildade de entender que você não sabe tudo, que as outras pessoas podem trazer coisas que vão gerar valor para você, de ter paciência de ouvir, de ter paciência de tentar, de ter mesmo uma compaixão consigo mesmo por errar. Uhum. Então, assim, se você for muito orgulhoso de não querer errar, vai ser difícil, porque a gente vai errar muitas vezes. Então, acho que esse é um ponto bastante importante que dá uma permissão para você continuar crescendo, fazendo. Quando você olha para a pessoa lá na frente e fala, foi tudo que maravilhoso. Mas, assim, com certeza, e eu falo aqui por mim também, todo mundo tem sempre momentos difíceis, momentos de dores. E essa continuidade, para mim, foi muito boa, tendo, assim, essa humildade sempre. Uma vez eu ouvi de um empreendedor que também me inspirou bastante na jornada, tive a oportunidade de conversar com ele, e uma coisa que ele falou me marcou muito, né? Que o empreendedor tem que ter essa cabeça de saber que não sabe nada. E cada vez que você aprende mais, parece que você sabe menos. Porque tem tanto conhecimento ali que você... É quase como assim, você vê que o buraco é muito mais embaixo do que você pensava, e você fica com uma sensação, putz, eu realmente não sei nada. E eu acho que o empreendedor tem que conviver com isso. Se você não tem essa frieza, talvez, de saber que você não sabe nada mesmo, e que vai ter que juntar pessoas ali para te ajudar nesse caminho, é difícil. Se você for meio que prepotente nesse sentido, querer ser o dono do conhecimento, cara, empreender talvez não seja para você, porque dificilmente você vai saber tudo de tudo daquilo que você está querendo fazer, porque é muito complexo. O conhecimento é impossível, acho que é humanamente impossível você conhecer tudo daquilo que você está querendo fazer. Então, acho que é legal. E nesse ponto, acho uma coisa importante, e até para quem acompanha, buscar referências para você estar próximo de pessoas que fizeram o que você está querendo fazer, né? Acho que isso foi algo que eu sempre busquei. A pessoa que está no próximo passo, porque ela chegou lá e ela fez alguma coisa ali que eu posso aprender com ela, né? Então, eu sempre busquei outros empreendedores que meio que me inspiravam nesse sentido. Eu acho que com certeza você também trouxe referências para próximo de você que puderam te ensinar os próximos passos que você não sabia para onde ir, né? Exatamente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Última coisa, a gente tem um último capítulo aqui que a gente chama de Hacker Conectado, que a gente pede uma indicação de livro, filme, série, que foi importante para você, que você gostou. Pode ter a ver com o que a gente falou, pode não ter, mas que você sugeriria para o pessoal que está acompanhando a gente, que pode valer a pena para eles conhecerem. Eu tô lendo um livro que se chama Pipeline da Liderança. Ele me ajudou bastante a entender esses momentos de como que eu vou evoluindo na liderança de outras pessoas. É bastante desafiador. Então, uma das coisas que eu nunca tive foi ter que delegar coisas para as outras pessoas. Então, eu sempre fui muito lá de ir lá e fazer. E isso foi uma das reclamações... Feedback, não é uma reclamação, mas um feedback de uma das minhas funcionárias que está há mais tempo. Ela falou, olha, você me pede, vai lá e atropela e faz. Porque a gente é um pouco mais
autônomo como médico, vou, faço, pego a gás, limpa, opera. A gente já tem essa atividade um pouco mais, pelo menos na minha área, né, no dermato era um pouco mais assim. Eu acho que aprender a delegar, confiar na outra pessoa, ter a paciência de que não vai ser exatamente do meu jeito que vai ser feito e tudo bem, e que talvez eu possa depois ensinar essa outra pessoa a fazer como eu gostaria, foi bastante importante, assim. E até pra vida pessoal. Então, até mesmo com o meu marido, com a minha família, hoje eu sou muito... sei trabalhar melhor em equipe, sei o que esperar, sei orientar também. Então, eu acho que é bastante interessante pra quem tá querendo virar um líder, né? Então, a gente vai ter que ser líder empreendendo. E esse é um conhecimento de negócio, empreendedorismo, que a gente fala, pô, é aplicável a qualquer coisa da sua vida, né? Você aplica tudo. A sua vida pessoal. Acho que quando eu descobri o empreendedorismo, eu vi, putz, isso aqui eu tô aprendendo, mas eu posso usar pra qualquer coisa. Não é só pra criar um negócio, uma solução, eu posso usar para os meus relacionamentos com as pessoas que eu gosto. Enfim, isso é muito louco. É uma coisa que é realmente aplicável a muitos contextos. Então, assim, eu acho que a gente encerra desse jeito. Queria agradecer, Aline, obrigado por ter topado. Deixa um estímulo aí pro pessoal que tá ainda na formação ou já formado a conhecer um pouquinho mais desse mundo, porque realmente é libertador nesse sentido. Você vê que você pode fazer muito mais do que você pensava antes de conhecer tudo isso, né? Empreender, eu acho que te possibilita chegar a muito mais pessoas, a ver a sua força de trabalho potencializada mesmo. Você consegue fazer a diferença para muito mais gente do que você pensava que poderia. E a tecnologia é basicamente a ferramenta que a gente usa para isso. Então, acho que é isso. Se vocês se interessaram, gostaram, conheçam também aqui o HackMed, façam parte da nossa comunidade, que eu acho que se você se interessa por esses temas, já é um primeiro passo. A gente sempre fala, né? As pessoas acham que tem que já ter um conhecimento muito grande nisso. Não, você aprende, assim. Acho que nosso papel como instituição é justamente ajudar nesse desenvolvimento e é para todo mundo. Então, se você tem interesse, acho que vale a pena se conhecer um pouquinho mais. Faça um convite aí para você se juntar à nossa comunidade. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, sugestão de temas, próximos convidados que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, porque eu sempre levo isso em consideração, né, para chamar os convidados. E é isso. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Obrigado mesmo, Aline. Acho que o pessoal gostou bastante. Obrigada. Até mais. Valeu.